Olá pessoal, como vão todos? Vamos começar a nossa sexta aula do curso de Direitos Humanos e Desenvolvimento Humano, importante curso da graduação em Gestão Pública. Né? Não estou puxando sardinha para minha lata, mas dizer a vocês que nesse caso específico dos direitos humanos, houve uma influência muito clara, não é, dos direitos humanos em relação a formulação de políticas públicas. Política pública de saúde, de educação, do idoso, da criança e adolescente, política pública que mitiga os efeitos da tortura, política pública de proteção à mulher, né? Política pública de águas, de saneamento. Então, todas essas políticas públicas foram e são influenciadas a partir da matriz teórica, né, dos direitos humanos que nós estamos vendo. Por isso que é uma disciplina que faz parte do curso de gestão pública, uma vez que nós pretendemos, desejamos que o nosso graduado tenha um viés humanista também, que não seja apenas um técnico frio, mas que seja um técnico com sensibilidade para perceber os problemas da sociedade, né? Os problemas da sociedade. E muitos desses problemas estão elencados nos direitos humanos. Portanto, a nossa disciplina é fundamental. Eu sei que muitos aí até questionam, pensam, né? Ah, por que isso, por que aquilo? Vamos ler mais o nosso projeto político-pedagógico do curso, está disponível no site, tá certo? Ler, debater, questionar, mas ao mesmo tempo abrir a mente para a necessidade de políticas públicas conectadas com uma visão mais humanista da sociedade. Portanto, nós estamos vendo até agora que a trajetória dos direitos humanos não foi uma trajetória fácil, né? Foi uma trajetória de várias intercorrências, digamos assim, várias possibilidades de abertura para uma emancipação das pessoas, mas ao mesmo tempo algumas idas e vindas provocando retrocessos, né? Retrocessos. Avança em determinado período, retrocede em outro período. Mas o fato é que nós hoje temos um certo arcabouço jurídico internacional, como nós vimos na aula passada, faz parte do direito internacional, que influencia o direito nacional e, por conseguinte, influencia a gestão pública local, regional e nacional. Portanto, nós precisamos nos antenar a essa perspectiva, até mesmo que nós possamos ter elementos até para discordar, né? As pessoas às vezes colocam um bloqueio na mente, dizendo, não vou aprender determinado tema porque não me interessa, mas aí discorda, mas não sabe por que discorda. Então é importante, até para discordar, que nós tenhamos fundamentos efetivos. Então, fundamentos efetivos para que isso aconteça, para que a gente possa efetivamente ter uma consciência do que estamos falando. Agora, percebendo, analisando a trajetória dos direitos humanos, a trajetória política principalmente, porque foi uma trajetória política de construção, que não está fechada, não foi dada, não está dada, e certamente não será dada, não está pronta, fechada, finalizada, está em construção, tentando ir para e passo com a sociedade, paralela à sociedade. A sociedade tem uma dinâmica específica. Então é fundamental pensarmos que há uma dinâmica histórica, há um processo histórico acontecendo, e esse processo histórico resulta, na verdade, na construção desse conjunto de direitos humanos que nós possuímos, que permeia todas as temáticas mais importantes que nós possuímos na sociedade. Então percebam que essa trajetória foi uma trajetória difícil, é uma questão. Foi também uma trajetória de afirmação desses direitos, de afirmação, de consolidação. Esses direitos não se encontram consolidados, é outra constatação que nós estamos tendo, né, a partir das nossas discussões aqui durante esses 6 encontros, sexto com este aqui de hoje. Então, nós estamos encarando ainda um processo de construção difícil, de discordância, de avanço, que muito depende da agenda governamental dos países signatários de tratados, né? Ou seja, aqueles que assinaram os tratados.
Então, muito depende desses países. A gente questiona muito as funções dos organismos internacionais e a eficácia deles, que é questionável. Mas esquecemos que esses organismos não podem interferir na soberania desses países, nesses estados soberanos. Então, aos estados soberanos compete aceitar ou não, assinar ou não e implementar a partir da assinatura desses tratados. Então, nesse ponto, a afirmação desses direitos humanos que se quer, que se deseja que sejam universalizados esses direitos humanos, sofre obstáculos da soberania do Estado. O Estado que tem também sofrido influências que provocam uma certa variação do potencial do seu poder. Então, o poder dos Estados tem diminuído com o processo de globalização, com o processo de formação de mercados econômicos. Então, a figura do Estado-nação tem diminuído, mas temos visto nos últimos anos um processo de nacionalização, aliás, nacionalismo de determinados governos, no sentido de se fechar em relação ao mundo para algumas temáticas, não é? Mas isso tem sido acompanhado de grande dificuldade, uma vez que não é fácil se isolar no mundo globalizado, como o atual. Então, os problemas são complexos, são hipercomplexos, de difícil solução, e questões como a questão do direito, aliás, como a questão do meio ambiente, a questão das mudanças climáticas, a questão da poluição, do desmatamento, são questões que têm tomado corpo universal, né, que têm preocupado todas as nações. É um exemplo de temática que tem permeado, certo, a agenda de diversos países, independente de sua matiz ideológica. Embora que essa matiz ideológica pode sim influenciar nas decisões do Estado, tá ok? Então é importante nós termos essa consciência. Então, o Estado ele conserva algumas prerrogativas, mas essas prerrogativas elas vão variando conforme o tempo, não é? E aí os direitos humanos sofrem uma dificuldade imensa que é no processo de concretização dos seus interesses. Nós vimos aqui as gerações de direitos humanos e a primeira geração de direitos políticos e civis que estabeleceram os direitos de liberdade, principalmente do cidadão, esbarra na necessidade de nós termos que concretizar em termos de direitos econômicos, sociais e culturais para poder ter uma eficácia, efetividade dos direitos de primeira geração. Então, não podemos, segundo a maior parte dos teóricos, falar em direitos políticos e civis efetivos se nós não tivermos direitos econômicos, sociais e culturais efetivos, ou efetivadores dos primeiros. São efetivadores. Direito à alimentação, à saúde, à educação, que fazem parte de um conjunto de direitos sociais dos países de grande dificuldade que sofre influência na hora da sua execução da chamada austeridade fiscal, presente em países de matiz principalmente neoliberal, o que faz com que haja uma restrição no cumprimento dessa agenda por determinados governos. Porque os governos entendem que é gasto. Gasto em direitos sociais não devem ser feitos, não devem ser realizados. Não é? Então, há um processo de discussão lá na década de 50 do século passado entre comunismo e capitalismo. Hoje nós não temos mais o comunismo, como nós tínhamos naquela época, como uma grande força, tendo na ex-União Soviética a figura articuladora de patamar maior, né, como os Estados Unidos, como a figura articuladora de patamar maior em relação ao capitalismo. Hoje não temos mais em relação ao comunismo. Temos um neoliberalismo presente, se repaginando, se apresentando e se alimentando de crises e se reforçando para uma pauta de reformas, principalmente no campo da restrição do cumprimento dos direitos sociais. Uma vez que, certo, reforçando-se o neoliberalismo, reforça-se a necessidade de uma pauta de reformas, e reformas que têm seu centro na restrição de gastos com educação, com saúde,
né? E outros direitos sociais, quer dizer, saneamento, enfim. Então, isso é muito importante ser dito, porque para nós pensarmos naquele limite entre o teórico e o prático. O teórico, o que os direitos sociais, os direitos políticos e civis prevêem, e o que os direitos econômicos, sociais e culturais prevêem para tornar realidade isso que nós chamamos de direitos humanos. Então, portanto, hoje nós vamos reforçar um pouco essa visão. Não é? Há um desenvolvimento de visão comunitarista no mundo, né? Que na prática visa reforçar uma espécie de cidadania universal, que também é uma intenção dos direitos humanos. A busca de reconhecer na figura da pessoa, do homem e da mulher, como sendo figuras que detentoras de valor ou de valores universais, onde quer que estejam, são seres humanos e devem assim serem considerados como nós vimos nas primeiras aulas. Então, nós temos avançado no sentido de unir mercados, mas temos tido dificuldades, obstáculos, no sentido de unir culturas. Isso é difícil, isso é muito mais complexo do que unir mercados, que é difícil também, mas não é tão complexo quanto unir cultura efetivamente. Então, isso é importante nós termos essa consciência, ok? Então, eu quero projetar um slide aqui, tá ok? Um slide para nós acompanharmos esta fase aqui da aula. Bom, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, escreve lá no chat do YouTube, tá certo? Eu vou disponibilizar este vídeo no Pivai, no módulo do estudante, no Moodle, na disciplina Direitos Humanos e Desenvolvimento Humano, tá certo? E vocês poderão assistir. Lá você tem o espaço do chat. Pode ser no chat do YouTube, pode ser no chat do próprio Pevai, do lado direito, no canto superior direito, você está olhando para a tela, superior direito, você tem um balãozinho, lá você clica, pede para falar comigo, eu aceito a sua indicação, convido você e você pode falar comigo e fazer perguntas, interagir. Tá ok? Então, continuando a nossa argumentação de uma consolidação e construção, ou consolidação barra construção de um sistema internacional de proteção, né, e os tratados internacionais de direitos humanos, já vimos, falamos sobre tratados aqui, falamos sobre direito internacional privado e público, né, estamos abordando principalmente um direito público um direito internacional de natureza pública, mas também vamos falar de direito internacional de natureza privada. Na verdade, os direitos humanos fazem parte dos direitos internacionais, ou do direito internacional. Do direito internacional. É uma pedra fundamental do direito internacional hoje entre as nações e organismos internacionais. Além da declaração, temos outras normas. Na verdade, essas normas formam um sistema que nós vimos interligado. Quando falamos em sistema, falamos no modelo de interligação, interconexão entre as partes. Que partes são essas? As normas, os tratados, nesse caso dos compromissos internacionais expressos na assinatura de tratados, tá ok? Principalmente, os tratados são fundamentais nesse processo. Né? Temos um direito internacional que incentiva e obriga as nações a investirem em políticas públicas, daí a necessidade. Nós temos uma disciplina dessa no curso de gestão pública. Nós somos um curso à frente do nosso tempo, uma vez que nós adotamos esse tipo de disciplina para enxertarmos uma matriz humanista no nosso processo de formulação de políticas públicas e, ao mesmo tempo, no fazer da gestão pública, consequentemente. Então, temos um direito internacional que incentiva e obriga as nações a investirem em políticas públicas, porque, ao mesmo tempo que você estabelece direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, você tem a necessidade de ter uma estrutura social dentro do ordenamento jurídico, né, e dentro da gestão pública que possa possibilitar efetivamente a concretização desses interesses que são direitos. Então temos diversos tratados que nós vamos abordar alguns deles aqui. Na verdade, vamos abordar os pontos principais. Os pontos principais.
eu escolho, certo? Escolho os pontos principais que eu considero que nós, como alunos, digamos assim, graduandos em gestão pública, precisamos saber, ter conhecimento como forma de agregar um valor maior para a tomada de decisão. Então, nós temos uma lista aí de tratados, como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, que vamos ver hoje, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 66, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 66, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 79, Convenção contra a Tortura, de 84, Convenção sobre os Direitos da Criança, de 89, e Convenção sobre Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Imigrantes e Suas Famílias, de 1990, Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência, de 2007, e a Convenção para a Proteção de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados. Portanto, veja, o fato de nós elencarmos essa lista já desmistifica aquela ideia do senso comum que nós víamos e ouvimos na imprensa, e víamos na imprensa e vemos ainda na imprensa de hoje, mesmo os nossos colegas podem estar citando e falando por aí, olha, direitos humanos é coisa de bandido. Nós vemos que não, certo? Não é isso, não é o objeto principal dos direitos humanos. É muito mais abrangente, não é tão simplista, assim, superficial como muitas pessoas argumentam. É preciso conhecer para poder criticar efetivamente. Então, esses documentos influenciam na formulação de políticas públicas. Veja que nós temos aí políticas públicas direcionadas à mulher, à criança, ao adolescente, às famílias, a pessoas com deficiência, aos desaparecidos, a questão da alimentação, da saúde, da educação, tá certo? Da água, do saneamento, ok? Da tortura. Então, vamos falar hoje, não é, para finalizar essa parte, segunda parte da nossa aula, até porque nesse sistema online nós precisamos ser mais condensados, né, porque é difícil você passar muito tempo no sistema online, numa aula de 2, 3, 4 horas, como nós temos convencionalmente. Então, eu peço que vocês leiam o nosso material que está disponível no plano de curso. Então, no nosso plano de curso lá no PVAI, tá, tem os links dos nossos materiais. Baixe os nossos materiais e tem todos esses conteúdos que nós estamos abordando aqui, tá ok? Então, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos foi um tratado, uma convenção assinada, certo, e reconhecida pelo Brasil. Eu falei na aula passada que os tratados são assinados pelos chefes de Estado, no caso brasileiro, o presidente tem esse caráter de chefia de Estado, e ele pode assinar um tratado lá fora, mas para poder ele ter vigor, ou seja, vigorar no nosso ordenamento jurídico interno, ele precisa necessariamente passar pelo Congresso Nacional e ser reconhecido por meio de decreto legislativo. Não se pode acrescentar nenhum texto, não se pode suprimir nenhum texto do que foi assinado lá fora, porque foi o acordo entre partes, certo? Entre estados, organismos internacionais, e isso não pode ser alterado. O que se pode fazer é avaliar se é pertinente reconhecer ou não aquele pacto internamente, aquele tratado assinado internamente, aquela convenção assinada, aliás, internacionalmente. Então, o artigo 1º desse pacto, que é o artigo, na verdade, incorporado ao decreto 592/92, fala o seguinte: todos os povos têm direito à autodeterminação. Então vamos pensar no que é autodeterminação. Como é que se autodetermina? Quando você tem independência, quando você tem autonomia, quando você tem possibilidade de se autogerir, de produzir legislação, de produzir julgamentos próprios, certo? Então, a autodeterminação dos povos significa que aquele povo, aquela comunidade, tem autonomia, tem independência. Complementando em virtude desse direito, determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Então, um elemento essencial da autodeterminação: liberdade dos povos. Liberdade de decidir a sua forma de desenvolvimento econômico, social e cultural.
O nosso país é adepto, assim como outros, está na nossa Constituição, da autodeterminação dos povos, que significa que nós não vamos interferir na independência, na autonomia dos países. Não vamos meter a colher no angu alheio. Não vamos, não vamos. Então, cada um é cada um e resolve os seus problemas. Se quiser pedir ajuda, pode pedir, certo? Mas não vamos interferir, não vamos provocar uma interferência. No item 2 do artigo 1º está lá. Com a consecução de seus objetivos, todos os povos podem dispor livremente, certo? De suas riquezas, na verdade, e de seus recursos naturais, sem prejuízo das obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional, baseada no princípio do proveito mútuo e do direito internacional. Em caso algum, poderá um povo ser privado de seus meios de subsistência. Não. Um item essencial, inclusive para a discussão atual sobre o usufruto dos recursos naturais, dentro do contexto do conflito ambiental internacional, da crise ambiental internacional e do processo de mudanças climáticas. Então, nós temos que aí, para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem dispor livremente de suas riquezas, de seus recursos naturais e de seus recursos naturais. Portanto, a decisão cabe ao povo que tem autodeterminação, aquele povo que possui autodeterminação. Porém, isso poderá ser discutido de modo a que haja proveito próprio, conforme o direito internacional. Nenhum povo pode ser restrito ou restringido, certo, na possibilidade de usufruir dos meios de subsistência. Então é preciso equilibrar liberdade e liberalidade, certo? Tem uma liberdade de usufruir, mas ao mesmo tempo eu tenho a liberalidade de decidir o usufruto mútuo, o compartilhamento, tá ok? É possível. No artigo 2º, nós temos que os Estados partes, e quando eu falo Estados partes, eu estou falando nações, países, então os Estados partes do presente pacto comprometem-se a respeitar e garantir todos os indivíduos que se achem em seu território e que estejam sujeitos à sua jurisdição, os direitos reconhecidos no presente pacto sem determinação alguma por motivo de raça, aliás, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra condição. Então, está em aberto, ou qualquer outra condição. Então, o rol ele não é um rol fechado, é um rol amplo, certo? Que está em construção devido à dinâmica da própria sociedade, certo? À mudança frenética da própria sociedade. Então, os Estados partes do presente pacto comprometem-se a respeitar e garantir todos os indivíduos que se acham em seu território. Todos os indivíduos. Não há discriminação e não deve haver discriminação. Então, no item 2 do mesmo artigo, está lá, na ausência de medidas legislativas ou de outra natureza destinadas a tornar efetivos os direitos reconhecidos no presente pacto, os Estados partes do presente pacto comprometem-se a tomar as providências necessárias com vistas a adotá-las, levando em consideração seus respectivos procedimentos constitucionais e as disposições do presente pacto. Foi o que aconteceu aqui no Brasil. Né? Foi assinado o pacto e ele foi trazido para o Brasil e foi reconhecido mediante Decreto Legislativo 592/92, tornando-se efetivo em nosso país, um documento dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então, no item 3 do mesmo artigo, está lá, os Estados partes do presente pacto comprometem-se a garantir que toda pessoa cujos direitos e liberdades reconhecidos no presente pacto tenham sido violados possua de um recurso efetivo, na verdade. Eu acredito que possua de um recurso efetivo, mesmo que a violência tenha sido perpetrada por pessoas que agiam no exercício de funções oficiais. Então, veja, os países que assinaram reconheceram que há possibilidade de uma violência fora do Estado e uma violência realizada por agentes do Estado. Ouvimos muito notícias de violência policial ou de violência dentro dos órgãos públicos e também são passíveis de punição. É necessário entender-se que dentro da liberdade dos indivíduos também está a possibilidade de ele ter recursos efetivos para agir contra esse tipo de atitude. O item B
a letra B do item 3 do artigo 2º fala o seguinte: garantir que toda pessoa que interpuser tal recurso terá seu direito determinado pela competente autoridade judicial, administrativa ou legislativa ou por qualquer outra autoridade competente prevista no ordenamento jurídico do Estado em questão e a desenvolver as possibilidades de recurso judicial. O importante é termos regras muito claras, certo? E direito ao contraditório, direito ao recurso, direito à contestação, né? A possibilidade de você contestar, havendo possibilidade de você contradizer o que está sendo imputado como acusação, certo? Ou violência que tenha efetivamente sido perpetrada. Haja um recurso judicial para uma autoridade que seja efetivamente competente para isso, e quando se fala competente é que haja uma atribuição legal para aquela pessoa. Não foi uma pessoa escolhida aleatoriamente, foi uma pessoa escolhida, foi uma autoridade escolhida mediante procedimentos legais. Então, letra C do item 3 do artigo 2º fala assim: garantir o cumprimento pelas autoridades competentes de qualquer decisão que julgar procedente ao recurso. Garantir o cumprimento pelas autoridades competentes de qualquer decisão que julgar procedente ao recurso. Primeiro, garantir os instrumentos, a possibilidade, garantir o acesso. Depois, garantir o cumprimento da decisão, a parte final, que é fundamental. Não adianta só garantir o acesso, é preciso, é fundamental que se garanta também o cumprimento da decisão final. O artigo 3º fala que os Estados partes no presente pacto comprometem-se a assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos civis e políticos enunciados no presente pacto. Os Estados partes no presente pacto comprometem-se a assegurar aos homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos civis e políticos enunciados no presente pacto. Direitos iguais para homens e mulheres, está lá no artigo 5º da nossa Constituição já, também como direito fundamental. Então, o artigo 6º fala o seguinte: o direito à vida é inerente à pessoa humana. Esse direito deverá ser protegido pela lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida. Veja, este item é polêmico porque no desenvolvimento desse pacto há uma permissividade aí. Países que adotam a pena de morte poderão continuar adotando. Então ele não refuta de vez a pena de morte. Ele não refuta. Veja que no caso da nossa Constituição, o direito à vida é supremo, não há pena de morte, não há imputação de penas perpétuas, né? Você pode ter uma prisão perpétua em alguns países, pena de morte em outros. No caso do Brasil, não. Há a possibilidade de pena de morte no caso de guerra. Aí é uma exceção, mas no caso de guerra que se revogam os direitos. Agora, no caso de normalidade, não. Então, mas o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos não avançou nesse sentido, não refuta totalmente, pelo contrário, respeita a soberania dos países, dizendo, olha, aqueles que têm regras já estabelecidas de pena de morte podem continuar aplicando, mas este pacto luta pela vida. Esse é o recado que o pacto quer dar, certo? Que se busque o respeito à vida ao máximo. Artigo 7º, ninguém poderá ser submetido à tortura, nem a penas ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes. Será proibido, sobretudo, submeter uma pessoa sem seu livre consentimento a experiências médias ou científicas, né? Então, ninguém poderá ser submetido à tortura. Aliás, esse médias aí está errado, né? Médicas, né? A experiências médicas ou científicas, ou seja, se transformarem em cobaias, né? E daí advir procedimentos que podem causar dor, tortura, sofrimento àquela pessoa. E isso deve ser proibido, deve ser cuidado nos estados, tá ok? Artigo 8º, item 1, ninguém poderá ser submetido à escravidão. Então, isso é uma decorrência do próprio valor liberdade que os direitos humanos preservam, como nós vimos na aula passada. Tá certo? O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos é uma decorrência da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1966,
A Declaração de 1948 já é uma decorrência no sentido de tornar concreto isso nos estados signatários, principalmente. E também incentivar que outros assinem. Então ninguém poderá ser submetido à servidão, a nenhum tipo de tortura e, consequente, servidão. Ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos forçados ou obrigatórios, uma espécie de analogia à própria escravidão. Então, lembrem-se sempre que os direitos humanos, como um todo, buscam preservar a liberdade e tem como patamar máximo a liberdade. Até mesmo algo que esteja no mesmo patamar em relação ao direito à vida, porque entende-se que não há vida sem liberdade. Então, a vida necessita de liberdade, tá ok? Então, o artigo 9º, item 1, toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Ninguém poderá ser preso ou encarcerado arbitrariamente, ninguém poderá ser privado de liberdade, salvo pelos motivos previstos em lei e em conformidade com os procedimentos nela estabelecidos. Portanto, nós temos mais uma decorrência do grande valor liberdade. Então, ninguém será preso injustamente. E se for preso, deverá respeitar os requisitos legais, o devido processo legal, que está na nossa Constituição como direito fundamental. No item 2 do mesmo artigo, qualquer pessoa, ao ser preso, deverá ser informada das razões da prisão e notificada sem demora das acusações formuladas contra ela. Portanto, nós temos algo muito importante aí. O direito ao contraditório só será efetivo se você tiver acesso às razões da reprimenda. Se eu não tiver acesso às razões da prisão, como é que eu vou me defender se eu não sei do que estou sendo acusado? Então, muitas vezes se banaliza esse direito, porque nós levamos para a seara política dos políticos, seara dos políticos. E aí nós pensamos, não, mas fulano está mentindo. Pode estar mentindo. Até o direito de mentir ele tem. Agora, se a mentira for descoberta, ele pode ser preso por perjúrio, por falso testemunho, por obstaculizar a justiça, obstruir a justiça. Então, tem diversas formas de punir aquela pessoa. Agora, preciso provar que a mentira seja cabal, ali no depoimento. Qualquer pessoa, ou ao longo do processo, qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outras autoridades habilitadas por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem um comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os atos do processo e, se necessário for, para a execução da sentença. Portanto, nós temos um cuidado muito grande em relação à culpabilização de pessoas. Que não haja culpabilização injusta. É muito sério você culpar alguém que não tem responsabilidade. Certo? Quando você consegue chegar à verdade dos fatos e consegue provar a autoria de um crime, aí sim, você tem que ter provas e tem que se submeter a um julgamento, digamos assim, justo. Nem sempre um julgamento é justo. É preciso perceber que um dia nós podemos estar desse lado aí do balcão. E aí vamos pedir a aplicação desses direitos para nós. Muitas vezes nós vamos às ruas pedindo que esses direitos sejam revogados. É um contrassenso, porque esses direitos também são aplicáveis a essas pessoas que estão na rua pedindo a revogação desses direitos. É um contrassenso. Me parece que essas pessoas não leram direito a Constituição, os pactos e convenções internacionais, pensando que essas convenções e pactos são inimigas dela. E, na verdade, não são inimigas. Pelo contrário, protege os interesses dessas pessoas. É muito sério isso, gente. Não é brincadeira. As pessoas não entendem e banalizam esse processo. É muito sério isso, Então, qualquer pessoa que seja privada da sua liberdade por prisão ou encarceramento terá o direito de recorrer a um tribunal. Já teve direito à defesa durante o processo ali na primeira instância e pode ter direito ao recurso, para que este decida sobre a legislação de seu encarceramento, aliás, sobre a legislação, o cabimento de seu encarceramento e ordene sua soltura, caso a prisão tenha sido ilegal. Então, tem direito ao duplo grau de jurisdição que está na nossa Constituição Federal,
Também. Então, item 5 fala o seguinte: qualquer pessoa vítima de prisão ou encarceramento ilegais terá direito à repartição, certo? A repartição. E aí, nesse caso, é pensar o seguinte: qualquer pessoa vítima de prisão ou encarceramento ilegais terá direito à repartição. Na verdade, repartição aí, essa expressão está incorreta. Na verdade, o encarcerado ilegal terá direito à liberdade, certo? À liberdade. Ele terá direito à liberdade. E tendo direito à liberdade, consequentemente, ele precisa ser colocado imediatamente em liberdade ao ser constatada a ilegalidade do seu encarceramento. Isso é fácil encontrar. Né? Há semanas atrás, nós vimos o caso de 2 paraibanos que foram encarcerados de forma injusta. E depois de 1 mês, 2 é que foram soltos. E também não é um procedimento imediato. Você precisa ter ali as garantias que aquilo é verdade. E existe a morosidade, muitas vezes, do sistema prisional, né, das execuções penais. Então, no artigo 10º, está lá no item 1, toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser tratada com humanidade e respeito à dignidade inerente à pessoa humana. Então, quando se trata com educação, com urbanidade, mesmo aquele que matou, você está dando ali a ele uma resposta do padrão civilizacional que chegamos. A tal ponto de dizer, olha, não é porque fulano matou que nós vamos tratá-lo mal. Nós vamos, dentro da lei, buscar dar a punição que ele merece. Aí nós podemos discutir a frouxidão das leis, a pequena quantidade de anos encarcerados, né, os benefícios que ele tem acesso. Tudo isso é discutível e eu concordo. Não é? Mas, veja, claro que quando acontece na nossa família, ganha outro colorido, digamos assim, né? Outra dinâmica. Nós sentimos raiva, ódio, queremos matar, bater. Eu reconheço tudo isso, certo? Mas o respeito é ao ser humano. É o ser humano, certo? Eu não posso aqui desenhar outra realidade, né? O pacto prevê o respeito aos seres humanos, né? E ele continua sendo um ser humano, independente do que ele tenha praticado, né? Na sua constituição biológica até, né? O item 2A. As pessoas processadas deverão ser separadas, salvo em circunstâncias excepcionais, das pessoas condenadas e receber tratamento distinto, condizente com a sua condição de pessoa não condenada. Veja, nós temos as pessoas processadas e as pessoas condenadas. Há uma diferença. A pessoa processada ainda tem ali a prerrogativa de inocência, né? A presunção de inocência. Essa presunção significa que ele é inocente até uma decisão transitada em julgado. O que é que significa isso na prática? Significa que ele será considerado inocente tecnicamente até o momento que não couber mais recursos. Quando não couber mais recursos, você não terá ali mais um inocente, terá um culpado. Se a sentença assim o culpar, tá certo? O responsabilizar. E aí, o pacto prevê a separação entre os processados e os condenados. Os condenados já estão cumprindo pena, já tiveram decisão transitada em julgado, não cabe mais recurso, estão ali cumprindo o que devem ao Estado, e principalmente à sociedade. E os processados não. Por isso que se prevê essa separação, para que não haja, inclusive, uma deturpação ali do comportamento também. Então, a letra B fala o seguinte: as pessoas processadas jovens deverão ser separadas das adultas e julgadas o mais rápido possível. Então, veja que tanto no artigo anterior como neste, a rapidez, a celeridade do processo é importante para que não se viole, certo, outro direito, esse direito de celeridade do processo. Quanto mais demora, certo? Mais demora, o indivíduo passa mais tempo encarcerado. Então, veja, é preciso se decidir a vida do indivíduo ali. Olha, ele vai continuar preso, ele vai ser culpado ou soltamos ele? Então, se demora demais, certo? Aí o advogado consegue no seu país um habeas corpus. Consegue liberar o cidadão porque está demorando demais. Com base nesses direitos que estão no nosso ordenamento jurídico interno. Para todos, repito, é para todos, não só para eles, como para nós. E podemos precisar um dia, né? Então, nunca diga nunca, né? Então, o item 3, o regime penitenciário consistirá num tratamento cujo objetivo principal seja a reforma e a reabilitação normal dos prisioneiros,
Os delinquentes juvenis deverão ser separados dos adultos e receber tratamento condizente com sua idade e condição jurídica. Então veja que o que se apregou aí é justamente que haja separação também entre adultos e jovens, pessoas que estão em desenvolvimento, okay? Que é outro assunto polêmico, a questão da maioridade, da menoridade penal. Artigo 12 fala no item 1, toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado terá o direito de nele livremente circular e escolher sua residência. Isso não excetua a existência de regras, claro. Essa liberdade que se coloca de circulação, direito de ir e vir, de qualquer pessoa, inclusive estrangeiros, depende, por exemplo, se é um estrangeiro, que ele tenha um visto correspondente, que ele não seja um ilegal dentro do país. Ele pode até conseguir entrar, mas conseguir permanecer dependerá aí de uma certa fuga dele. O caso dos imigrantes nos Estados Unidos, por exemplo, né? É um caso emblemático. O ponto 2, toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive de seu próprio país. Viajar, fazer um curso, fazer uma pós-graduação, morar em outro país. Temos total liberdade de sair, a não ser que tenhamos um mandado, não é, de prisão, por exemplo. Vamos lá para o aeroporto e aí se verifica que tem um mandado de prisão expedido, você é preso, certamente. Será preso, certamente. Item 3, os direitos supracitados não poderão, em lei e no intuito de restrições, a menos que estejam previstos em lei no intuito de proteger a segurança nacional e a ordem, a saúde ou a moral pública, bem como os direitos e liberdades das demais pessoas e que sejam compatíveis com os outros direitos reconhecidos no presente pacto. Então, os direitos supracitados não poderão estar em lei, na verdade, e no intuito de restrições, a menos que estejam previstos em lei. Então, aliás, refazendo o que eu estou falando aqui, a dicção, porque a escrita é um pouco truncada do texto, porque esse é o texto original do decreto, esse é o texto original. Mas vamos lá para a nossa interpretação. Os direitos supracitados não poderão em lei, ou seja, não terão poder, na verdade, em lei e no intuito de restrições, a menos que estejam previstas em lei. Parece uma coisa... Tá confusa essa leitura, mas na prática se traduz assim. Tudo isso tem que estar dito em lei. Senão não tem validade. Certo? E no intuito de proteger a segurança nacional e a ordem, a saúde ou a moral pública, bem como os direitos e liberdades das demais pessoas e que sejam compatíveis com os outros direitos reconhecidos no presente pacto. 4. Ninguém poderá ser privado arbitrariamente do direito de entrar em seu próprio país. Arbitrariamente significa fora das regras. A pessoa está sendo impedido que se mostrem as regras ou fundamentos pelos quais ela está sendo impedida de ingressar no seu país. De forma geral, não pode. Então, artigo 13, um estrangeiro que se ache legalmente no território de um Estado parte, de um país signatário do presente pacto, só poderá dele ser expulso em decorrência de decisão adotada em conformidade com a lei. Veja que o princípio da legalidade está sempre presente. E a menos que razões imperativas de segurança nacional a isso se oponham, terá a possibilidade de expor as razões que militem contra sua expulsão e de ter seu caso reexaminado pelas autoridades competentes ou por uma ou várias pessoas especialmente designadas pelas referidas autoridades e de fazer-se representar com esse objetivo. Veja, nós temos aí transparência, legalidade. Então, transparência e legalidade são garantias para qualquer cidadão. Então, as regras precisam estar postas, serem conhecidas, entendidas, compreendidas pelo cidadão e tudo deve estar na norma, ter passado por um devido processo legislativo e se transformado em lei. Então, portanto, não pode ser qualquer coisa dita pelo governante, decretada pelo governante, tem que passar por um parlamento, porque isso é garantia, isso não é firula, não é enfeite, certo? Isso é garantia para qualquer um de nós. Nós só sabemos o valor de uma norma dessa quando nós estamos nessa situação. Quando nós estivermos nessa situação, vamos passar a dar valor a essas regras. Porque quando não há regras, quando não há direitos, aí impera o caos e a opressão. E ao mesmo tempo qualquer pessoa pode cair nessa cilada, tá ok? No artigo 14, no item 1, todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de justiça. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida
publicamente, não em segredo, e com as devidas garantias por um tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido por lei na apuração de qualquer acusação de caráter penal formulada contra ela ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil. A imprensa e o público poderão ser excluídos de parte da totalidade de um julgamento, quer por motivo de moral pública, de ordem pública ou de segurança nacional, em uma sociedade democrática, quer quando o interesse da vida privada das partes o exija. Então, em tese, em regra, o direito é a publicidade dos julgamentos. Essa publicidade pode ser revertida para um caráter de segredo ou secreto se houver necessidade moral, até por segurança e por preservação da imagem das pessoas envolvidas, aí sim se poderá ter um julgamento secreto, um segredo de justiça, que na medida em que isso seja estritamente necessário na opinião da justiça, em circunstâncias específicas nas quais a publicidade venha a prejudicar os interesses da justiça, entretanto, qualquer sentença proferida em matéria penal ou civil deverá tornar-se pública, a menos que o interesse de menores exija procedimento oposto, ou o processo diga respeito a controvérsias matrimoniais ou a tutela de menores. Veja, gente, essa parte final diz respeito só a menores. No caso da sentença, a sentença em regra deve ser publicada, deve ser publicizada. Fez-se uma exceção em relação aos menores que precisam de uma proteção especial. Então, toda pessoa acusada de um delito terá direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Quando é que é legalmente comprovada a culpa? Com uma sentença transitada em julgado. Por isso que a prisão em segunda instância é tão polêmica, porque nós temos marcos regulatórios internacionais que vão de encontro. E nós temos a Constituição brasileira que fala outra coisa. Nós temos outras instâncias. Aí você prende na segunda instância. Eu entendo os fundamentos da prisão de segunda instância, mas eles se chocam, né? Porque o direito é dialético, é contraditório, não é uma ciência exata. É uma ciência social aplicada que demanda contestações, discussões. Então, ponto 3, toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, a pelo menos as seguintes garantias. Né? A garantia de um devido processo legal, de garantia ao contraditório, a ter consciência, ciência do que está sendo acusado. Né? No artigo 14, no item 5, toda pessoa declarada culpada por um delito terá direito de recorrer da sentença condenatória e da pena a uma instância superior em conformidade com a lei. O item 6 fala: se uma sentença condenatória passada em julgado for posteriormente anulada, ou se um indulto for concedido pela ocorrência ou descoberta de fatos novos que provem cabalmente a existência do erro judicial, a pessoa que sofreu a pena decorrente dessa condenação deverá ser indenizada, de acordo com a lei, a menos que fique provado que se lhe pode imputar total ou parcialmente a não revelação dos fatos reconhecidos em tempo útil. Então não se revelou porque a própria pessoa impedia, colocava obstáculos. Então tem direito aí a o Estado pode ter que indenizar aquele indivíduo que foi injustamente culpabilizado. Por isso que é importante um devido processo legal, um processo correto, no tempo certo, certo? E que é muito ruim você condenar inocentes. É muito melhor você demorar no processo e condenar com certeza do que condenar rapidamente um inocente. É preciso ter uma investigação policial bastante detalhada, um Ministério Público que busque e se apegue aos detalhes para não ter nenhum erro. Temos que fugir do erro judicial. Então, agora, o erro judicial, no caso da pena de morte, não tem jeito, né? Se descobrir um erro judicial depois que o cara foi punido pela morte, foi punido, foi morto, e ali se descobriu depois dele morto um erro judicial, não tem volta mais. O que se pode fazer é se ter uma indenização para os familiares. Os familiares vão ter uma indenização, mas o cara não tem como ressuscitar mais. Tá certo? Ninguém poderá ser processado ou punido por um delito pelo qual já foi absolvido ou condenado por sentença passada em julgado, em conformidade com a lei e os procedimentos penais de cada país. Veja como está mal escrito esse decreto, né? Lá tem absorvido. Lá tem absorvido no original. Então é complicado isso. Então ninguém poderá ser punido duas vezes pela mesma coisa, pelos mesmos fatos. Não, ele pode cometer de novo os mesmos fatos, mas ele não pode ser julgado novamente pela mesma coisa que ele tenha cometido no passado. Então, o artigo 15 fala o seguinte: ninguém poderá ser condenado
por atos, omissões que não constituam delito de acordo com o direito nacional ou internacional no momento em que foram cometidos. Tampouco poder-se-á impor pena mais grave do que a aplicável no momento da ocorrência do delito. Se depois de perpetrado o delito, a lei estipular a imposição de pena mais leve, o delinquente deverá dela beneficiar-se. Então, veja, qual é a pena a ser cumprida? É a pena do momento do fato. O dia, hoje é que dia? Hoje é o dia 4 de agosto. No dia 4 de agosto se perpetrou um determinado crime. Esse crime existe efetivamente na legislação, esse fato, né, é considerado crime segundo a legislação e tem uma determinada pena. Eu não posso simplesmente chegar lá e aumentar a pena depois do fato ocorrido e aplicar aquela pena aumentada depois do fato ocorrido. Não. As regras do jogo precisam ser claras, como eu já disse anteriormente. Então, eu tenho que aplicar as regras do jogo que foram impostas ali pela legislação. No item 2 tem: nenhuma disposição do presente pacto impedirá o julgamento ou a condenação de qualquer indivíduo por atos ou omissões que, momento em que foram cometidos, eram considerados delituosos de acordo com os princípios gerais de direito reconhecidos pela comunidade das nações. Nenhuma disposição do presente pacto impedirá o julgamento ou a condenação de qualquer indivíduo por atos ou omissões que no momento em que foram cometidos eram considerados delituosos. Então, o pacto impede a punição injusta por lei posterior, por norma posterior, mas não impede que ele seja julgado por lei atual aos fatos. Aí isso está claro. Tá ok? Bom, pessoal, no artigo 18, no item 1 desse artigo, fala o seguinte: toda pessoa terá direito à liberdade de pensamento, de consciência, de religião. Esse direito implicará a liberdade de ter ou adotar uma religião ou uma crença de sua escolha e a liberdade de professar sua religião ou crença individual ou coletivamente, tanto pública como privadamente, por meio de culto, da celebração de ritos, de práticas e do ensino. Então, veja, um país tão diverso como o nosso, né, nosso país que guarda essa diversidade, que é intrínseca à sua formação histórica, esse item é extremamente importante porque nós temos diversas matizes religiosas de origem africana, catolicismo romano, nós temos até o catolicismo grego, né? Nós temos também o protestantismo com suas diversas divisões. Então precisamos respeitar, certo, a liberdade do outro de pensar da forma como deseje, sua liberdade de consciência, de religião. Isso é decorrência do valor maior que é a liberdade que nós temos a partir desse conjunto normativo, desse sistema protegido pelo Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. No item 2, ninguém poderá ser submetido a medidas coercitivas que possam restringir sua liberdade de ter ou adotar uma religião ou crença de sua escolha. Então, mesmo com sua liberdade restrita, mas a liberdade de locomoção, em sua maior parte, na maior parte das restrições em relação à liberdade de locomoção, não restringirá o direito ou a liberdade de consciência e de professar uma determinada religião. Então, a liberdade de manifestar a própria religião ou crença estará sujeita apenas a limitações previstas em lei e que se façam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das demais pessoas. Portanto, essa restrição só acontecerá se houver um motivo legal. Se houver um motivo legal, se faça necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral pública ou os direitos e as liberdades das demais pessoas. Se enquadra muito no momento que estamos vivenciando de Covid-19, né, de restrições sanitárias, em que houve um debate, inclusive que acabou caindo no Supremo Tribunal Federal sobre a liberdade religiosa. Se restringir cultos ferir a liberdade religiosa ou não, né? Então a Suprema Corte entendeu que não nesse caso da Covid-19, porque não houve o fechamento pleno, ou seja, não foi proibido que se professasse determinada religião, determinada crença. Não foi proibido, uma vez que os cultos virtuais continuaram a acontecer. O que não poderia existir era a reunião, a aglomeração nos templos físicos. Então, essas denominações
religiosas migraram para o ambiente virtual, o que não significa uma restrição. Então é totalmente justificável no momento de pandemia. Está de acordo com o item 3 do artigo 18 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Então não há lesão a esse direito, não há violação desse direito. Então no item 4 do artigo 18, lá, os Estados partes do presente pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais e, quando for o caso, dos tutores legais de assegurar a educação religiosa e moral dos filhos que esteja de acordo com suas próprias convicções. Então, está assegurada a liberdade dos pais conduzirem a educação religiosa dos seus filhos ou protegidos, né? No artigo 19, está lá, ninguém poderá ser molestado por suas opiniões. Mais uma decorrência do valor geral de liberdade. Então, você tem direito a expressar a sua opinião. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão. Não é só restrito aos órgãos de imprensa, mas nós também, cidadãos comuns. Esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou forma virtual, né, em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro meio de sua escolha. Então, nessa época da assinatura não tinha internet, né, mas aí está enquadrada a internet nessa parte final, por qualquer outro meio de sua escolha. Portanto, eu posso expressar minhas ideias. É muito perigoso o cerceamento, né, porque você precisa verificar, está cerceando o quê? Né? Se tem gente, se tem pessoas fazendo culto ao nazismo, isso é cerceável, na medida que a humanidade não adota, né, esses valores mais. E esses valores atentam contra a própria humanidade, o objeto desse pacto, que é a proteção da humanidade. Portanto, não se trata de liberdade de expressão. Pelo contrário, se trata de uma suprema violação a um interesse supremo que está sendo tutelado, né? Então, o exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente artigo, ou seja, no item 2, implicará deveres e responsabilidades especiais. Por quê? Porque se você fala o que quer, você pode ouvir o que não quer. Se você fala o que quer, você pode ser punido pelo que você falou. Né? Então, há liberdade, mas é uma liberdade de mão dupla. Você também abre o espaço para que o outro fale, o outro conteste, o outro chegue a processar administrativo e judicialmente você. Né, tendo repercussões na seara civil, na seara administrativa e até na seara penal, tá ok? Judicial por conseguinte. Consequentemente, poderá estar sujeito a certas restrições que devem, entretanto, ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias. Né? Então, há essa possibilidade de restrição. No artigo 21, o direito de reunião pacífica será reconhecido. Né? O exercício desse direito estará sujeito apenas às restrições previstas em lei e que se façam necessárias em uma sociedade democrática no interesse da sociedade, da segurança nacional, da segurança ou da ordem pública, ou para proteger a saúde ou a moral pública ou os direitos e as liberdades das demais pessoas. Veja que nós temos aí mais um artigo que se aplica à pandemia. As reuniões foram restritas. Não porque se tivesse proibindo as reuniões, mas agora você teria que migrar para outra modalidade de reunião, uma reunião virtual. Ela continuaria acontecendo, mas deveria acontecer em outro ambiente, uma vez que não há possibilidade de reunião em virtude da disseminação do vírus. Então, outro ponto importante desse artigo é em relação à modalidade de reunião. É uma reunião pacífica ou é uma reunião para urdir uma revolução contra o Estado de Direito? Né, para atentar contra a soberania. Né? Aí tem que se diferenciar. Uma reunião pacífica, com motivos de paz, consequentemente, é uma reunião que busca instituir uma guerrilha no país. Aí isso é uma reunião ilegal. Aí passa para a seara da ilegalidade. No artigo 22, nós temos no item 1, toda pessoa terá o direito de associar-se livremente a outras, inclusive o direito de constituir sindicatos e de a eles filiar-se para a proteção de seus interesses. Então, um item muito relacionado com o direito do trabalho, com a possibilidade de se associar para a defesa de direitos, de interesses. Então, há uma liberdade, não se pode obrigar que se associe, consequentemente, você tem a liberdade de se associar ou a não se associar. Inciso 2. O exercício desse direito estará sujeito apenas às restrições previstas em lei.
e que se façam necessárias em uma sociedade democrática no interesse da segurança nacional, da segurança e da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas. O presente artigo não impedirá que se submeta a restrições legais o exercício desse direito por membros das Forças Armadas e da Polícia. O presente artigo não impedirá que se submeta a restrições legais o exercício desse direito por membros das Forças Armadas e da Polícia, porque se estiver enquadrado nessas condições de excepcionalidade, eles poderão atuar. No caso da pandemia, mais uma vez, se enquadra aí. Então, vou me reunir, vou protestar, certo? Posso protestar, certo? Posso fazer movimentos. Agora, dentro dos princípios da democracia, se tem um perigo à saúde das pessoas, à vida das pessoas, então não poderei daquela forma convencional. Então, o artigo 23 fala o seguinte, no item 1, a família é o elemento natural e fundamental da sociedade e terá o direito de ser protegida pela sociedade e pelo Estado. Veja, para aqueles que dizem que os direitos humanos são contra a família, aí nós temos um item que claramente destoa do que se acusa, né? Então a família é o elemento natural e fundamental da sociedade e terá o direito de ser protegida pela sociedade e pelo Estado. Então, clareza cristalina, digamos assim, desse texto. O item 2 será reconhecido o direito do homem e da mulher de, em idade núbio, contrair casamento e constituir família. Então, a família é tutelada, o casamento também é protegido, mas a liberdade de se casar muito mais. Né? De não se casar também. Casamento algum será celebrado sem o consentimento livre e pleno dos futuros esposos. Então, o consentimento é livre, não tem casamento de cabresto, arranjado, arrumado pelo pai e pela mãe. Então, nós temos que pensar o seguinte: aí não se trata de uma norma religiosa, aqui é uma norma civil. Uma norma civil. O compromisso dela é com a liberdade dos civis. Então, se o casamento é um sacramento indissolúvel, não é um sacramento, mas é indissolúvel, aí é uma questão religiosa que se deve respeitar. Devemos respeitar. Faz parte do culto, tá certo? Da liberdade religiosa. Não haverá obrigação de se casar. Né? O consentimento é fundamental. Os Estados-partes do presente pacto deverão adotar as medidas apropriadas para assegurar a igualdade de direitos e responsabilidades dos esposos quanto ao casamento durante o mesmo e por ocasião de sua dissolução. Em caso de dissolução, deverão adotar-se disposições que assegurem a proteção necessária para os filhos. No artigo 24, toda criança terá direito, sem discriminação alguma por motivo de cor, sexo, língua, religião, origem racial, social, situação econômica ou nascimento, às medidas de proteção que a sua condição de menor requer por parte de sua família, da sociedade e do Estado. Então, toda criança deverá ser registrada imediatamente após seu nascimento e deverá receber um nome. Direito ao registro, à personalidade jurídica, tá certo? É preciso verificar, certo, as condições econômicas e sociais do indivíduo, da sua família. Toda criança terá o direito de adquirir uma nacionalidade, terá direito à nacionalidade, ok? Então, fundamental. Esses são os destaques do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Econômicos. Então, na próxima aula nós vamos continuar a debater as normas internacionais, do direito internacional, referência a direitos humanos, e vamos começar já a falar sobre as interconexões concretas com o desenvolvimento também. Vamos começar a falar do ponto de vista teórico e empírico. É importante que vocês tenham atenção e assistam esta aula e que leiam o material que está disponível, repito, disponível, certo? Materiais que são baixados na internet, tem um link, não tem trabalho. Clica lá no link, baixa o material e lê esse material. Então, em breve marcaremos nossa segunda atividade e também poderemos ter outras atividades no decorrer da nossa disciplina. Tá ok, gente? Então tenham uma boa semana, fiquem com Deus e na próxima semana voltamos com mais uma aula de Direitos Humanos e Desenvolvimento Humano. Qualquer dúvida, coloca no chat lá do vídeo ou lá no chat do PVAI que vocês acessam no módulo do aluno, ok? Então um abraço a todos e até a próxima.